Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula sobre integrais múltiplas. Estou seguindo então o livro do Stewart. Então vocês procurem lá no estudo capítulo 15, a seção 15.2, certo? Então vamos lembrar que, em geral, é muito difícil calcular integrais de funções de uma variável diretamente da definição de integral. Na verdade, o que a gente utiliza de fato para calcular integrais é o teorema fundamental do cálculo. É uma maneira mais fácil para calcular integrais. Então a gente vai fazer uma coisa análoga para integrais múltiplas, certo? Então, fazer uma dupla soma de Riemann pela definição é ainda mais complicado. Então a gente tem que ter uma maneira de expressar uma integral dupla como uma integral iterada, e aí vamos poder então calcular integrais a partir de duas integrais unidimensionais. Então nessa sessão nós vamos aprender como expressar integrais duplas como integrais iteradas, ok? Então suponha que f seja uma função de duas variáveis contínuas no retângulo inicialmente. Então isso aqui tudo no retângulo a, b, c, d. Então a notação integral de c até d de f de x, y, dy significará que x será fixo, mantido fixo, que f de xy vai ser integrado em relação a y, de y igual a c até d. Então, sempre que nós tivermos uma função de duas variáveis e a integração em relação a uma só das variáveis, no caso aqui a y, então significa que o x que a outra variável está mantida fixa e a integral está sendo em relação à variável y. Ok? Esse procedimento vai ser chamado, em analogia à derivada parcial, de integração parcial em relação a y. Então, como o f de x e y é um integral de c a d de f de x, y, dy, também vai depender de x, então o resultado dessa integração parcial em relação a y tem que ser uma função de x. Então a gente pode afirmar que o resultado dessa integral pode ser chamado de função a de x. Então, agora de que o a de x vai ser integrado de c até d de f de x, y, dy. Então, se agora integrarmos a função a com relação às variáveis x, então a gente pode ter integral de a a b de a de x dx vai ser integral de a a b, mas quem é o a de x? É integral de c a d de f de x, y, dy. Fecha o colchete, dx. Então, a integral que está aqui do lado direito dessa equação é chamada de integral iterada, certo? Quando você faz integral desse tipo, chamada de integral iterada. Em geral, não há confusão nenhuma em omitir os colchetes. Então, nós vamos, em geral, omitir os colchetes. Então, quando vemos a integral na forma iterada, ou seja, integrando primeiro em relação a y e de seguida em relação a x, ou na ordem contrária, depende da maneira como quiser fazer, significa que primeiro integramos com relação a y, de c até d, e depois fazemos a integração de x, de a até b. Então, como eu falei no slide anterior, nós vamos fazer ao contrário. Primeiro integrar em relação a x, depois em relação a y. Certo? Então, observe, uma maneira de perceber isso é que estamos trabalhando, integrando de dentro para fora, certo? A integral aqui está dentro, a variável de integração de dentro para fora. Certo? Seguiremos essa notação. Então, vamos resolver dois exemplos, certo? Duas integrais iteradas. No exemplo A, vamos calcular a integral de 0 a 3 no dx, integral de 1 a 2 no dy, de x ao quadrado y. Certo? E no B, integral de 1 a 2 no y e de 0 a 3 no x, de x ao quadrado y também. Será que esses resultados vão ser iguais? Perceba que eu tenho a mesma função, só que no exemplo A eu estou integrando primeiro com relação a y, segundo com relação a x. No exemplo B, eu estou integrando primeiro com relação a x, segundo com relação a y. E aí, será que esses resultados serão iguais? Se forem iguais, quais são as condições para esses resultados serem iguais? Vamos lá. Então, na integral A, vamos deixar então x como constante. E vamos realizar a integral. Sabemos que a integral de y é y² sobre 2, de 1 até 2. Então, vamos ter
calculando em y igual a 2, temos x ao quadrado que multiplica 2 ao quadrado sobre 2, menos x ao quadrado que multiplica 1 ao quadrado sobre 2. Então aqui dá 4 dividido por 2 dá 2, menos 1 meio. Então dá 3 meios de x ao quadrado. Ok. E agora encontramos a função a de x igual a 3 meios de x ao quadrado. E agora vamos integrar essa função a de x de 0 até 3, certo? Então 3 meios de x ao quadrado integrado de 0 até 3 dá integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, então cancela com esse 3 aqui, então fica só x ao cubo sobre 2. Então, de 0 até 3. Então 3 ao cubo 27 sobre 2, 0 ao cubo 0, então o resultado integral é 27 sobre 2. Ok. Vamos guardar esse resultado e vamos ver como é que seria a integração do exemplo B. Integrar na ordem contrária. Integrar primeiro em relação a x, depois integrar em relação a y. Então, fazendo isso, vamos ver o seguinte, que a integral em dx de x ao quadrado do y, então vai ser integral de x ao quadrado de x ao cubo sobre 3. O y permanece fixo, de 0 até 3. Então, ficamos com x ao cubo é 27, 27 sobre 3, 9. 0, 0 ao cubo é 0, então ficamos com 9y dy, integrando de 1 até 2. Então, a integral de 9y vai dar 9, integral de y ao quadrado sobre 2, de 2 até 1. Então, ao fazer isso, dá 2 ao quadrado, 4, 4 dividido por 2, 2. Então, 9 vezes 2, 18. E aí, substituindo por 1, dá menos 9 meios. Então, fazendo isso, nós podemos calcular que 18 menos 9 meios dá um total de 27 meios, tirando o mínimo, etc. Você pode fazer essa conta que dá 27 meios, que coincidentemente, se eu retornar os slides, vocês vão ver que é o mesmo resultado. Desculpe, estou adiantando. Então, retornando os slides, vimos que dá o mesmo valor, 27 meios. Então, a gente precisa saber que se a resposta da integração em relação a y a x, ela muda, certo? Então, no exemplo 1, tivemos a mesma resposta se integrar primeiro em relação a y ou a x. Em geral, as duas integrais iteradas, né, da equação 2 e 3, que foi mostrada agora há pouco, são iguais, ou seja, a ordem da integração não é importante. Então, a ordem da integração não é importante, certo? E um teorema que garante isso, vamos enunciar adiante. Mas só para lembrar, a analogia que podemos fazer é com o teorema de Clairaut, que diz que a igualdade das derivadas parciais mistas, certo? Ou seja, independente da sua tomada a ordem de derivadas parciais, ela é independente, certo? Sob certas condições, o teorema de Clairaut diz isso. Então, o que eu quero dizer em relação à integral iterada é uma coisa análoga, ou seja, a ordem da integração, sob certas condições, não vai ser importante. Então, o seguinte teorema, que eu vou enunciar agora, vai ser um método prático para calcular uma integral dupla, expressando como integral iterada em qualquer ordem. Então, vamos agora enunciar. Esse teorema é chamado teorema de Fubini, e ele diz o seguinte: se f for um contínuo em um retângulo, então a integral no retângulo, dupla no retângulo de uma função f de x, y, dA, vai ser a mesma independente da ordem da integração. Então, se eu integrar de a até b e de c até d em dy, dx, de f de x, y, vai ser a mesma coisa eu fazer a integral de c até d e de a até b de f de x, y, dx, dy. Então, esse é o conteúdo do teorema de Fubini, certo? Desde que f seja contínua num retângulo. Então, mas de modo mais geral, esse resultado também vai valer se f for limitada no retângulo ou se f tiver descontinuidades apenas em número finito de curvas lisas, certo? E, lógico, essa integral iterada tem que existir, né? Caso ela não exista, não faz sentido enunciar esse teorema. Então, esse teorema tem o nome do matemático Fubini porque demonstrou uma versão geral do teorema, mas uma versão para funções contínuas já era conhecida há quase um século pelo matemático Augustin Louis Cauchy. Okay? Lógico que a demonstração do teorema de Fubini vai fugir ao escopo do livro, mas
a gente pode justificar de uma maneira razoável sua validade para uma função positiva, fazendo analogia, x é positivo, analogia com o cálculo dos volumes da aula passada, certo? Lembrando que se f positivo, a gente vai interpretar a integral dupla, certo? Abaixo de uma função f de x, y como volume que está acima do domínio R e abaixo da superfície f de x, z igual a f de x e y. Então, outra forma usada para calcular o volume, que aí você já deve ter visto no curso de cálculo 2, é que se eu tenho uma área de uma seção transversal de uma superfície S no plano que passa por x, o volume vai ser integral de A até B de A de x dx, certo? Se eu tenho um plano que passa por x perpendicularmente ao eixo x, certo? Então é o volume desse tipo de sólido. Então você vai ver que de fato tem a mesma expressão, certo? E na figura podemos ver que o A de x vai ser justamente a área abaixo da curva, cuja equação é f de x e y, onde x é mantido constante e y variando de C até D. Então, preste atenção na curva. Então, mantendo o y variando de C até D, o que eu vou ter, essa seção aqui vai ser minha área A de x, certo? Então, eu tenho uma coisa análoga a que eu tinha lá no cálculo 2, ok? Então, tá bom, pessoal. Eu vou ficar por aqui e aí na próxima videoaula nós vamos fazer alguns exemplos.